que algumas de vocês também têm essa ferida muito grande, né? De carregar uma culpa, né? Poxa, a traição, muitas vezes, vocês ancoram, por mais que vocês sabem que é sobre o comportamento do outro, sobre as atitudes do outro, racionalmente, vocês pensam muitas vezes, né, com consciência de tipo, ai, será que por que isso está acontecendo comigo? Será que eu fiz o que eu deveria ter feito? Será que eu deixei de fazer algumas coisas? Será que esse relacionamento ter acabado, essa traição ter acontecido, será que isso é culpa minha? Né? Será que eu não fiz? Será que eu deixei esse relacionamento entrar numa zona de conforto? Será que eu pequei na minha parte como mulher, como esposa, como parceira dessa pessoa? Muitas vezes também vem à tona essas feridas da culpa. E aí, quando a gente fala isso conscientemente, no nosso inconsciente, muitas vezes a gente ancora uma outra ferida que é extremamente delicada. Porque às vezes você pensa assim, poxa, essa traição aconteceu porque eu não fiz o suficiente, porque eu não fui boa o suficiente para essa pessoa. E aí, no seu inconsciente, você registra a seguinte informação: bom, se essa pessoa me traiu porque eu não fiz o suficiente, porque eu não dei o meu melhor, você ancora muitas vezes para um próximo relacionamento, presta atenção no que eu vou falar. Você ancora para um próximo relacionamento, às vezes a questão de você ter que se doar demais, fazer coisas demais, porque você acreditou inconscientemente que essa traição que aconteceu foi porque você não fez o suficiente. Se você que está aqui assistindo tem alimentado essa sensação de culpa, essa sensação de que você foi responsável por essa traição, isso cai por terra agora. Não permita mais você continuar manifestando esses pensamentos, porque isso não é verdade, tá? Isso não pode ser um motivo para você tentar justificar essa traição dessa outra pessoa. Quando você não supera de forma saudável esse relacionamento, isso afeta diretamente a tua autoestima, né? O teu senso de alto valor. Você começa a alimentar questões internas de que você não é mais atraente, você não é mais interessante, você perdeu o seu valor. Então, quando você não trata muitas vezes as razões dessa traição de forma saudável, você fica muitas vezes acreditando ainda nisso. Então, ou seja, se você aí tá com dificuldade de superar ou tá presa aí nessa ferida, chegou a hora de você virar a chave, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Combinado, Leoa? E aí, agora eu quero descer um pouquinho mais no nível de consciência, tá? Eu quero que vocês entendam um pouco mais sobre cenários, sobre neutralizar cenários. Quando a gente pensa nesse evento da traição, a gente já entende que, bom, eu fui traída, eu vou sofrer, tá? Eu fui traída, tá? Eu tô em sofrimento. E aí, primeiro de tudo, isso é uma técnica que eu falo muito dentro dos meus cursos, dentro da minha consultoria também, né? Que a gente precisa, ao longo da vida, aprender a neutralizar cenários. O que isso significa? Tudo que acontece, nós, como seres humanos, determinamos se a gente vai olhar para aquela situação com uma forma boa ou uma forma ruim, ok? E aí, quando acontece essa traição, a gente precisa enxergar que esse relacionamento, o que é a traição em si? Significa, bom, uma pessoa que está em um relacionamento trai essa pessoa com uma outra pessoa, entende? Esse é o contexto básico de traição. O que é a traição? Uma pessoa que trai, que está em um relacionamento e decide se relacionar com outra pessoa e aí ocorre a traição. Concorda? E aí, a gente precisa entender que esse cenário, né, fazer um afastamento emocional, né, tirar esse cenário da dor, tirar esse sofrimento e enxergar. Bom, isso aqui é a traição. O que isso significa? Que você é responsável para dar aquele evento a tua percepção. Ou seja, num primeiro momento, você vai sofrer, você vai ficar com raiva, você vai ficar frustrada, você vai ficar indignada. E aí, você precisa olhar para aquele cenário e pensar assim, bom, eu não quero mais alimentar essa percepção ruim. Eu vou neutralizar esse cenário, ok?
E aí a gente começa a olhar para aquela determinada situação sem aquele fardo, sem aquela dor, tá? Até o momento que você decide realmente alimentar aquilo de uma forma, ok, vou aceitar, é isso aqui, ele me traiu, ok, tudo bem, mas o que que eu vou como eu quero enxergar essa traição? Como eu quero enxergar isso que aconteceu? Com dor, com raiva, com sentimentos ruins até quando? Tá? Então, a partir do momento que você entra em consciência, que você evolui um pouco mais o seu pensamento, o seu autoconhecimento, você começa a enxergar aquela traição como um evento neutro. E aí você tira aquela dor, tira aquele sentimento ruim e pensa, ok, o outro me traiu, foi a decisão que ele teve. E aí eu quero trazer um contexto um pouquinho mais aprofundado para você entender o comportamento dessa pessoa. Tony Robbins fala muito sobre a teoria das necessidades humanas, tá? E aí a gente vai entender por que o outro trai, por que as pessoas têm esse comportamento, mesmo sabendo que isso não é algo aceitável. E aí, nessa teoria, ele fala o seguinte, que existem necessidades humanas, algumas delas movidas pelo ego, movidas pelos nossos próprios benefícios, pela nossa individualidade, e existe as necessidades movidas pelo espírito. O que significa? Qual que é a diferença? Todos nós temos um ego, muitas vezes, primitivo, não lapidado, buscando, né, os seus próprios benefícios, buscando prazer, buscando coisas que nos beneficiem de alguma forma. E a gente tem também necessidades do espírito, que buscam a nossa evolução, buscam o nosso crescimento. E aí, dentro dessas necessidades, movidas pelo ego, a gente tem 4 delas. E uma delas, que eu quero falar para vocês hoje, é a necessidade de variedade que o ser humano tem, tá? Vou trazer um exemplo. Se você se propõe a comer aí 90 dias, fazer uma dieta extremamente restrita, tá? Onde você vai cortar todas as coisas que você gosta, onde você vai focar, e aí ao longo desses 90 dias, você vai sentir uma enorme necessidade de variedade. Lá no fundo, você sabe que você se comprometeu com você mesma, que você decidiu focar, né, na sua dieta, no seu projeto verão. Só que, em determinado momento, você precisou variar, você sentiu o desejo de variar. Era o seu prazer, era o seu ego que estava falando mais alto e você vai lá e consome um chocolate no meio da sua dieta. Você sabe racionalmente que aquele comportamento não é favorável, não é legal para você. Mas mesmo assim, você muitas vezes cai nesse comportamento movido pelo seu ego, pela sua necessidade humana de variar. E trazendo esse contexto, é exatamente isso que acontece dentro da traição. A outra pessoa que decide trair, ela tem consciência que ela está fazendo algo errado, que não é legal, que não é coerente com uma postura de, muitas vezes, um pai de família, do seu marido, enfim. Mas mesmo assim, ela vai lá e cai nessa necessidade do ego, nessa necessidade de variedade. E aí, mesmo sabendo que não é algo íntegro, não é algo realmente genuíno, não é saudável, não é coerente com o relacionamento que vocês estão vivendo, essa pessoa vai lá e tem esse comportamento que não é respeituoso com você. Você entende que muitas vezes essa percepção do outro, né, esse nosso movimento do ego, ele vai muito também sobre o quanto essa pessoa tem buscado, né, assuntos como uma comunicação coerente com o relacionamento de vocês. Então, se você aí ficar alimentando essa ferida da culpa, para com isso, não faz sentido você registrar cada vez mais isso, tá, Leoa? E aí, dentro desse jogo, eu jogo para vocês uma pergunta, né? Qual que é o teu grau de percepção? Será que hoje, conversando aqui, você tem consciência? Será que você está presa aí também nas suas necessidades do ego, alimentando sentimentos ruins, alimentando comportamentos ruins, muitas vezes reforçando ainda mais essa ferida? Ou será que você já conseguiu neutralizar essa ferida da traição? Olhar para esse cenário de uma forma que, tipo, te traga uma certa consciência, né? Não é, aceitei traição e agora eu vou viver bem com isso. Não, mas é simplesmente neutralizar esse cenário. Onde eu vou chegar?
se eu continuar pensando assim? Será que você não tem alimentado muito mais as suas feridas do ego, as suas necessidades movidas pelo ego, do que olhar para isso tudo com um olhar de evolução e crescimento?